Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez nesse canal, eu sou a Amanda. Aqui a gente fala principalmente sobre literatura e como vocês já viram no título, o vídeo de hoje é um vídeo de lista. Eu vou falar um pouco sobre o Nobel de Literatura no geral e no final eu vou focar nas mulheres que já receberam o prêmio. O Prêmio Nobel de Literatura foi criado em 1901 e ele é atribuído a um autor ou autora de qualquer nacionalidade. E o Nobel não premia um livro específico daquele autor ou autora, ele premia o conjunto da obra, todo o trabalho já produzido daquele escritor ou escritor. Desde que foi criado, em quase todos os anos, a Academia Sueca faz a entrega do prêmio e o anúncio do ganhador ou ganhadora geralmente é feito no mês de outubro. Nesses seus 118 anos de existência, 114 pessoas já foram premiadas. Em alguns anos ele não foi atribuído a ninguém e em outros anos ele foi atribuído a mais de uma pessoa. O Nobel só não foi atribuído a ninguém nos períodos de guerra e também no ano passado, em 2018. Isso porque no ano passado, alguns membros da Academia Sueca e membros da própria fundação foram acusados de assédio e agressão sexual. Aí nós tivemos a notícia no início desse ano que em 2019 o Prêmio Nobel de Literatura será atribuído a 2 autores. Isso para compensar a suspensão do prêmio no ano passado. Em uma nota emitida pelo Conselho de Administração da Fundação do Nobel, eles avisam que foram tomadas algumas medidas para restabelecer a confiança na instituição e no prêmio, e que ocorreram também algumas mudanças no estatuto da academia. Uma dessas mudanças é que agora os membros têm a possibilidade de renunciar. Antes, os membros eles eram vitalícios, então a possibilidade de renunciar ela não existia. E também, segundo essa nota, foram eleitos novos membros, já que depois dessas acusações, 7 deles acabaram sendo afastado. Um brasileiro nunca recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Aliás, em língua portuguesa, apenas um autor já foi premiado, que foi o José Saramago. Apenas 6 autores latino-americanos já receberam o Nobel de Literatura e desses 6, apenas uma mulher. Alguns autores brasileiros, homens, já foram indicados, mas nunca ganharam o Nobel. Em 2016, a Lígia Fagundes Telles foi indicada ao prêmio. Não ganhou, infelizmente. Em 2016, quem recebeu o Nobel foi o Bob Dylan. Vocês devem se lembrar, teve até certa polêmica aí em cima disso. Mas vejam só, a Lígia Fagundes Telles foi a primeira mulher, a primeira autora brasileira a ser indicada ao prêmio. Nesses seus 118 anos de existência, uma autora, mulher brasileira, não tinha sido sequer indicada, cotada a receber o Nobel. A Lígia foi a primeira, em 2016. Das 114 pessoas que já receberam o Nobel de Literatura, apenas 14 são mulheres. Então, é um número bastante inexpressível, eu diria. Eu já falei um pouco sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, onde eu falei um pouco sobre o Nobel. A premiação tem sim lá os seus pontos a serem questionados, a serem discutidos. Essa disparidade entre o número de autores e autoras premiados é um desses pontos. O fato de mais da metade dos premiados serem europeus é um outro ponto. Então, sem deixar essas questões de lado, essa seletividade que merece sim a nossa atenção, eu gosto dessa premiação e de outras premiações porque elas vão trazer visibilidade para o autor que for premiado. Eu tenho certeza que vocês já viram isso acontecer. Um autor ou autora recebe o Prêmio Nobel de Literatura e a partir daí as editoras começam a publicar ou a reeditar os livros daquele autor ou daquela autora, porque as editoras sabem que naquele momento a atenção, a visão dos leitores vai se voltar para aquele autor ou autora em questão que foi premiado. Então essas premiações são interessantes porque elas vão trazer visibilidade para um autor que talvez a gente nem fosse dar atenção, sabe? Os livros daquele autor talvez passassem despercebidos. Um exemplo recente é o que aconteceu com os livros da Svetlana, que eu tenho até 2 aqui para mostrar para vocês. Ela recebeu o Prêmio Nobel em 2015. A partir daí começaram a sair essas edições dos livros dela. Tenho certeza que muitos leitores conheceram o trabalho da Svetlana, se interessaram pela literatura dela depois que ela foi premiada. Se ela não tivesse recebido o Nobel, será que teríamos edições novas dos livros dela por aqui? Será que nós teríamos conhecido
essa literatura que ela faz, que é tão importante, que é tão significativa. Então essa visibilidade que o Nobel traz para o autor ou para a autora, eu acho que é algo interessante. Não quer dizer que um autor que recebeu o Nobel, ele deve ser aclamado, deve ser amado por todos, e um autor que não recebeu não deve ser considerado um autor tão bom assim. Não é isso, não tem nada a ver. Claro que, como eu disse, essa seletividade merece a nossa atenção, tanto em relação ao número de mulheres, quanto a maioria serem europeus, enfim, tem lá sim os seus pontos. Fatos e curiosidades sobre o Nobel de Literatura à parte, vamos começar a falar agora sobre as mulheres que já receberam o prêmio. Já peço licença para pronunciar alguns nomes, temos autoras de nacionalidades diferentes, então provavelmente eu terei aí uma pronúncia equivocada. Eu vou começar com as que ganharam o Nobel mais recentemente e aí nós vamos voltando no tempo. A última mulher a receber o Nobel foi a Svetlana. Ela recebeu o prêmio em 2015. Felizmente nós temos várias obras dela publicadas aqui no Brasil. Eu tenho aqui As Últimas Testemunhas, Crianças na Segunda Guerra Mundial, e também A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ela é jornalista e ela escreve obras de não ficção. Em 2013, quem recebeu o Nobel de Literatura foi uma autora canadense, que é a Alice Munro. Ela escreve contos, tem vários livros dela publicados aqui no Brasil. Eu ainda não li nenhum, mas eu tenho muita vontade. Tem vários livros dela na minha lista de desejados. Em algum momento eu vou pegar algum pra ler. Se você já leu, me conta aqui nos comentários se você gosta dos contos dessa autora. Em 2009, quem recebeu o Nobel de Literatura foi a Herta Miller. Ela nasceu na Romênia, atualmente mora na Alemanha. Eu tenho esse livro dela, que é o Tudo Que Tenho Levo Comigo. Eu amo esse título, mas eu ainda não li. E ela tem vários outros livros publicados aqui no Brasil, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. E ela tem novelas, romances, ensaios, poemas e também é tradutora. Em 2007, quem recebeu o Nobel de Literatura foi a Doris Lessing. Ela era do Reino Unido. Ela recebeu o Nobel em 2007 e faleceu em 2013. Ainda não li nada dessa autora, mas eu achei uma declaração que ela deu a respeito de ter recebido o Nobel de Literatura muito interessante. Eu vou ler aqui pra vocês. Doris Lessing disse num programa de rádio da BBC em maio de 2008 que o fato de ter recebido o prêmio em 2007 redundou num maldito desastre. Isso porque a frequente atenção da mídia, com constantes pedidos para entrevistas e sessões de fotos, lhe tirou toda a energia para escrever uma linha que seja. Então ela considerou ter recebido o Nobel um maldito desastre, porque ela não conseguia mais escrever, porque ficava a mídia em cima dela o tempo todo. Então acabamos de descobrir que o Nobel também tem esse lado aí para os autores. Se é um autor mais recluso, que gosta de mais privacidade, talvez o Nobel tenha aí essa questão para eles lidarem. Ela escreveu muito e ela publicou bastante. E obras muito diversas, sabe? Tem obras que são autobiográficas, ela escreveu também ficção científica, livros com críticas sociais, entre romances e novelas. Ela tem uma obra bem extensa. Ainda não li nada da autora. Apesar de ter produzido muito, é uma autora que eu não vejo muitas pessoas comentando. Você já leu algo dela? Me conta aqui. Em 2004, quem recebeu o Nobel foi uma autora da Áustria, Elfriede Jelinek. Não faço ideia da pronúncia do nome dela, vocês me desculpem. Ela escreve romances, novelas, peças de teatro. Nas minhas pesquisas eu encontrei 2 livros dela que já foram publicados aqui no Brasil. Um se chama Desejo e o outro se chama A Pianista. Dizem que ela é uma figura um tanto polêmica no seu país, especialmente pela forma como ela aborda certos assuntos nos seus livros, que ela defende de forma bastante veemente, assim, a sua posição política. Ela faz uma oposição aberta ao Partido da Liberdade, que é um partido de extrema-direita. Por falar abertamente disso, provavelmente tanto nas suas declarações, né, na mídia, quanto nos seus livros, ela acaba sendo uma figura marcada aí no seu país. É bastante curiosa para conhecer mais dessa autora. Em 1996, quem recebeu o Nobel foi uma autora da Polônia. Talvez alguns de vocês conheçam ela, já vi algumas pessoas lendo os poemas dessa autora, que tem um nome muito difícil de pronunciar. Então eu não vou me atrever a isso, mas vai estar escrito aí, a foto dela também vai estar aparecendo. Eu tenho um livro dela na minha lista de desejados há muito tempo, eu gosto muito de ler poemas, de ler poesia, eu tenho bastante vontade de conhecer a obra dela. Em 1993, quem recebeu o Nobel de Literatura foi uma autora dos Estados Unidos, a Toni Morrison. Eu li meu primeiro Toni Morrison esse ano e eu comecei com o Deus Ajude Essa Criança, inclusive fiz vídeo aqui pro canal. Gostei muito da experiência dessa leitura.
Eu, assim, queria que ela tivesse se aprofundado mais em algumas questões aqui da história, mas ainda assim, gostei muito. E eu também tenho o Amada. Também nesse ano saiu um livro dela aqui, que ficou esgotado por muito tempo aqui no Brasil, e saiu pela Tag, que foi O Olho Mais Azul. Bastante gente leu esse livro esse ano e gostou muito, eu fiquei bastante curiosa para ler também. Em 1991, quem recebeu o Nobel de Literatura foi uma autora da África do Sul, a Nadine Gordimer. Ela é autora de mais de 30 livros, a maioria deles são crônicas, sobre toda a questão social mesmo da África do Sul depois do Apartheid. Em 1966, quem recebeu o Nobel de Literatura foi a Nelly Sachs. Ela escreveu poesia e peças de teatro e eu não encontrei nenhum livro dela que já foi publicado aqui no Brasil. Em 1945, a nossa única autora latino-americana que foi premiada, a Gabriela Mistral, que é do Chile. E eu achei curioso que eu não encontrei edições novas, assim, minimamente recentes, dos livros da Gabriela Mistral publicados aqui no Brasil. Eu pensei justamente por ser uma autora mais próxima, né, que tá ali no Chile, uma autora latino-americana, imaginei que fosse encontrar facilmente livros dela aqui, mas eu estava enganada. Encontrei algumas edições de livros dela que já foram publicados aqui no Brasil, mas edições muito antigas. E ela escrevia poesias, principalmente. Em 1938, quem recebeu o Nobel de Literatura foi uma autora americana dos Estados Unidos, que foi a Pearl S. Booth. Tem alguns livros dela que já foram publicados aqui no Brasil. Livros muito bem elogiados, inclusive livros bem avaliados. E eu fiquei curiosa porque eu não conhecia a autora, eu nunca tinha ouvido falar dos livros dela. Alguns livros dela que eu encontrei que já foram publicados aqui são A Boa Terra, Pavilhão de Mulheres, A Estirpe do Dragão e Casa Dividida. Em 1928, quem recebeu o Nobel de Literatura foi uma autora da Noruega, Sigrid Undset, escritora de romances e também de alguns ensaios. Tem uma obra bastante extensa, mas não encontrei livros dela publicados aqui no Brasil também. Só umas edições muito antigas. Em 1926, foi uma autora italiana, Grazia Deledda. Também tem uma obra bastante extensa e eu encontrei 2 livros dela que já foram publicados aqui no Brasil. Um saiu, inclusive, pela editora Carambaia, que se chama Juncos ao Vento, e um outro que se chama Cosima, ou Cosima, não sei qual seria a pronúncia adequada. E, por fim, a primeira mulher a receber o Nobel de Literatura foi uma autora da Suécia. Ela foi premiada em 1909, a Selma Lagerlöf. Além de ser a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Literatura, ela também foi a primeira mulher a se tornar membro da Academia Sueca. Ela recebeu o Nobel em 1909 e em 1914 ela passou a integrar a Academia Sueca. É essa academia que faz a premiação do Nobel. Encontrei 2 livros dela que já foram publicados aqui. Um se chama A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson e De Saga em Saga. Bom, gente, foi isso no vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessas curiosidades sobre o Nobel de Literatura e as mulheres que já receberam o prêmio. Eu quero muito que vocês me contem aqui nos comentários se vocês já leram algumas dessas autoras que eu citei. Se vocês gostam dessa premiação, se vocês nem ligam, se pra vocês não faz muita diferença. Enfim, vamos continuar batendo esse papo aqui embaixo. Se você ainda não deixou o seu joinha nesse vídeo, a hora é agora. Se ainda não se inscreveu no canal e não ativou o sininho das notificações, faça isso também, que aí você vai ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Muitos beijos e tchau!